E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para mais uma aula de produtor de conteúdo. O assunto de hoje vai ser podcast. E aí vem a pergunta, você ouve muito podcast? Lembrando, vamos separar aqui rapidinho entre podcast e podcast de funk, né? Podcast light 00 sei lá quanto, que a gente vê no YouTube, tá? Vamos lá, o que é podcast? Eu tô aqui na apostila do curso e aí ele mostra aqui pra gente o conceito de podcast. Podcast são programas de áudio ou vídeo que tem a principal característica uma distribuição de podcasting, que é um meio de publicação de arquivos de mídia digital através de feed RSS, que permite aos assinantes acompanhamento ou download automático do conteúdo à medida que ele é atualizado. Mas e aí, o que é esse tal de feed RSS? Feed RSS é uma nomenclatura que a gente usa na internet para conteúdos que são on demand, então ali online para que a gente possa acessar através de blogs, enfim, qualquer outro tipo de site, e é um conteúdo em tempo real, tá bom? Então isso que é o feed RSS, tá? Então, resumindo, podcast é um programa de áudio que a gente vê ali, tem no formato de visualização em tempo real a partir da internet, tá bom? Então, à medida que é atualizado, a gente recebe esse conteúdo. Então, assim, como a televisão, como o rádio, como o jornal, podcast é uma mídia de transmissão de informação que tem essa forma de trazer conteúdo para os usuários de uma maneira geral, tá? A diferença é que o podcast ele é mais ou menos recente, não tem uma difusão tão grande assim como os canais do YouTube, por exemplo, tá? Se for pra gente poder comparar. E aí a apostila mostra pra gente que a forma simples de explicar o que é um podcast é comparar com um programa de rádio, com a diferença que você escolhe o que você quer ver, ouvir na verdade, na hora que você quiser. Então é uma forma de trazer um conteúdo sobre demanda, tá? Então ou você ouve, ou você faz um conteúdo sobre demanda e a pessoa só clica, escolheu, clicou e ouve aquilo que você publicou, tá bom? Então isso é uma parada bem dinâmica, é uma coisa assim que as pessoas criam conteúdo e as pessoas vão lá, baixam, ouvem no caminho para o trabalho, ouvem na academia ou enfim, qualquer outro momento do dia dela. Então fica um acesso mais fácil àquele conteúdo. E há um tempo atrás, esse conteúdo de podcast era disponibilizado apenas pelos sites e blogs. Hoje em dia existem aplicativos, né, que vão te dar esse acesso aos podcasts. Então tem lá no iTunes, tem lá no Google Podcast, tem no site SoundCloud, tem no site do B9, por exemplo. Então existe aí uma infinidade de aplicativos e sites que vão te dar acesso a esse tipo de publicação que é em áudio. E aí, quem são o público-alvo desse tipo de mídia, tá? É preciso que a gente entenda que o assunto que a gente está falando vai chamar a atenção do público-alvo, independente de qual tipo de mídia a gente está trabalhando. Assim vai ser o podcast, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo. Quando se tem um podcast que fale sobre um time, como por exemplo o Flamengo, e aí a cada semana você vem trazendo notícias recentes, contratação, tudo sobre esse universo, você vai ter no seu ouvinte uma frequência de atividade, porque toda semana ou todo dia, ou com a maior frequência que você postar, ele vai estar lá querendo ouvir aquilo que você está postando, porque é um assunto que é interessante para ele. Então ele vai se tornar um consumidor do seu áudio, um consumidor do seu podcast, e você vai estar oferecendo para ele entretenimento e informação, tá? Então, como eu mencionei antes, a pessoa pode ter acesso a essa informação enquanto está trabalhando, enquanto está na academia, enfim. Ela escolhe qual é o melhor momento para aquele tipo de mídia, para que ele possa acompanhar aquele canal, aquele podcast específico, tá? Sobre um assunto que é interessante para ela, então por isso ela vai se tornar ali o seu ouvinte, tá bom? E aí, qual a diferença de ouvir um rádio e um podcast? Óbvio que no podcast você tem muito mais liberdade de escolha. Então eu escolho o que eu quero ouvir. No rádio eu já não tenho essa possibilidade de escolher. Além do que, geralmente no rádio, aquele assunto é ao vivo, né? E no podcast já não é ao vivo, então é gravado
premeditadamente. A pessoa escolhe o tema, escolhe efeitos de som que vai trazer o usuário mais para perto dele, que vai cativar mais o usuário, que vai deixar o usuário mais interessado no assunto que ele está trabalhando. Então, vai ser melhor consumível um podcast do que um programa de rádio, tá? Justamente por ter essas características diferentes. Então, e fora que lá no podcast a pessoa pode ouvir o seu áudio, o seu trabalho, quantas vezes ele quiser. Então, se ele gostou muito, ele pode ouvir o mesmo áudio 2, 3 vezes, porque além de ouvir, ele ainda pode baixar, tá? Então, é uma diferença bem gritante entre rádio e podcast. Não é a mesma coisa, tá? Apesar de ser um pouco parecido, mas não é a mesma coisa. Aí a gente hoje vai trabalhar um pouquinho, vou explicar a vocês como funciona esse programa, que é o Audacity, que é um programa para edição de áudio, mas antes disso eu quero mostrar para vocês 2 sites. O primeiro é o SoundCloud, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. Então ele foi um dos primeiros a estar disponibilizando esse tipo de trabalho, que eram os podcasts. Ele tem milhões de podcasts diferentes, muito voltado para música, mas também é um site que ele é bem difundido, ele é muito legal de estar trabalhando, tá? Então vale a pena, se você nunca ouviu falar desse site, se você nunca mexeu nele, vale a pena você entrar e explorar quais são as playlists que estão sendo mais ouvidas no momento, quais são os podcasts que estão sendo mais trabalhados, ou enfim, você tem um acesso bem legal aqui nessas informações, tá? E o segundo site é o B9. O B9 ele tem uma gama muito grande de podcasts com assuntos diferentes. O B9 você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou até mesmo no Pocket Cast, quase não sai. Então assim, tem vários tipos de podcasts com assuntos diferentes. Então é muito legal porque você tem shows, você tem episódios que são de história, você tem informações jornalísticas, tem de comédia, tem muita coisa aqui mesmo. E o B9 ele tem uma família muito legal de informações que vão te ajudar. São podcasts muito legais que você pode estar trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo e rindo, enfim. São categorias distintas, mas que vão ajudar bastante aí quem gosta desse tipo de mídia, tá? Então eu recomendo esses 2 sites para você estar ouvindo os podcasts e sabendo como é que as pessoas estão trabalhando com esse tipo de mídia agora, tá? Em 2020. Esse aqui é o programa que nós vamos trabalhar para fazer a edição de áudio, construção de podcasts. Eu vou importar aqui uma música, um arquivo de áudio, só para a gente poder ver como vai funcionar esse trabalho. Então é um arquivo que já vem salvo na biblioteca do Windows, quando a gente pega o computador, tá? Não precisa baixar nenhum, é só pra gente poder ver como é que esse áudio se comporta aqui dentro do programa e aprender a usar as ferramentas que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? É um programa bem facinho de trabalhar, mas é legal que a gente vá aprendendo aos poucos para não confundir com outros tipos de ferramenta. Então assim que a faixa é incorporada ao meu trabalho, eu vou ver que eu tenho 2 faixas de execução, porque o nosso áudio é na versão estéreo, então ele tem o canal direito e o canal esquerdo, tá? Por causa da forma como a gente ouve o som. Eu tenho o menu principal, tá? Que vai me ajudar a estar trabalhando com esses arquivos, inserindo efeitos, mexendo nessas minhas faixas, enfim. Eu tenho o menu onde eu vou estar dando sequência ao meu trabalho. Esse botãozinho aqui é se eu quiser gravar, então se eu tenho um microfone instalado aí no computador, eu clico em gravar, eu vou gravar aí o meu programa, o meu podcast com o assunto que eu quiser. Aqui eu tenho a parte de controle, eu tenho o botão de play para poder reproduzir o meu som, eu tenho o botão de pausar para poder pausar ali a minha faixa, né, onde eu quero na minha tela. E eu tenho um stop que volta a minha linha de reprodução para o início, tá? Então se eu aperto o play, eu vou começar a ouvir a música, já vai começar a reproduzir. Eu visualizo aqui nessa parte da direita como se comporta o áudio nos 2 canais, esquerdo e direito, tá? Então eu vejo que o esquerdo, por vezes, é um pouco maior do que o direito. Se eu aperto pausar, a minha linha para exatamente no momento onde eu pausei. E se eu aperto stop, ele zera, ele volta para o início, tá? A reprodução do meu arquivo. Eu também tenho a opção de avançar e ir para o fim, né, do meu áudio, ou então voltar e ir para o início do meu áudio,
Então a partezinha de configuração aqui do meu reprodutor. Eu tenho as minhas ferramentas, então essa ferramenta aqui é a ferramenta cursor, tá? Ela vai fazer a seleção. Então se eu clico e seleciono parte da minha faixa, ela vai selecionar parte da minha faixa. A ferramenta envelope me permite trabalhar com a amplitude de som da minha faixa, então se eu diminuo o tamanho dessa faixa, automaticamente estou diminuindo também o volume, né? Estou trabalhando com isso, dando uma suavização no meu áudio. Então deixa eu voltar aqui para o normal. A ferramenta lápis, né? A ferramenta desenho, ela vai me ajudar a trabalhar com a redefinição dos meus agudos e graves aqui dentro do programa, tá? A ferramenta lupa para poder dar zoom. Então eu vou usar aqui a lupa, vou colocar bastante zoom para vocês poderem ver. Então essa variação que são esses desenhos. E aí eu pego a ferramenta de desenho, que é a ferramenta lápis, e eu consigo trabalhar. Deixa eu aumentar ainda mais. Então tá vendo que eu enxergo esses pontos. Então eu clico no ponto e eu posso alterar esse ponto, jogando ele para cima, ou seja, deixando ele mais agudo, ou jogando ele para baixo, deixando ele mais grave, tá? Então é a forma de estar fazendo uma intervenção aí no meu áudio, né? Na teoria isso aqui não vai, esse ponto que eu fiz não vai atrapalhar muito a execução da minha música, não vai mudar muita coisa, mas tá aqui o que eu fiz, tá? E tem a parte também que é a ferramenta de mover, então eu movo a minha faixa para um lado ou para o outro, né? Então se eu tô aqui na faixa 00, tô no tempo 0, eu arrasto para o lado, ó, tô cortando um pedaço da minha música, e aí quando eu der play, ela vai começar num espaço diferente também, que eu esqueci que eu tinha selecionado. Ela já começa depois do início, né? Porque eu movei essa minha faixa de áudio para trás. E aqui eu tenho a ferramenta, que é a multiferramenta. Teoricamente, ela trabalha com todas as ferramentas ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu já tinha falado com vocês, é a parte de volumes dos canais esquerda e direita. Aqui é o volume do microfone, o volume da minha caixa de som. Eu tenho opções aqui de recortar, copiar e colar. Então, se eu tô com essa parte selecionada do meu áudio e eu escolho recortar, essa parte vai sair, vai sumir da minha tela. Deixa eu dar Ctrl Z. Eu posso colar, copiar e colar, né, as faixas, enfim, o áudio que eu quiser aqui no meio dessa ferramenta, tá bom? Desfazer, refazer e a parte de lupa aqui dentro do programa. Bom, eu vou fazer um cortezinho na música. Então eu vou cortar daqui para trás. Então vou selecionar todo mundo e vou apertar o delete. Então eu cortei a minha música, cortei o pedaço da música que eu não queria. Cortei. Vou ficar só com um pedaço da música, eu vou apertar o play. Bom, então vocês já viram que eu cortei, reproduzi, movi um pouco da minha reprodução. Se eu quiser voltar, deixa eu dar um stop, deixa eu voltar. Então minha música volta lá pela forma como ela começa. Vou importar outro arquivo. Então arquivo, importar áudio, também da minha lista. Vou pegar outra música. E vou trabalhar com duas faixas ao mesmo tempo, gente. Então, vamos prestar atenção aqui. Vamos colocar um trabalho de fade out e fade in na minha música, para que a gente dê uma suavização na entrada da próxima música e na saída dessa, tá? Então, selecionei, inseri duas músicas, vou pegar com a ferramenta mover e vou arrastar essa segunda faixa para ela começar aqui, mais ou menos. Então, vamos dar uma mesclagem nelas. Vou usar a ferramenta de seleção e vou selecionar essa parte final da música. Diminuir um pouquinho. Vou vir aqui no menu efeito. Vou escolher a opção suavização na saída, que é o fade out. Então ele vai aplicar uma suavização e aqui eu vou aplicar também uma suavização, só que dessa vez vai ser na entrada. Então suavização na entrada.
E aí vamos ver como vai ficar a mesclagem dessas duas músicas. Tenho certeza que não ficou a melhor mesclagem de sons do mundo, mas já deu para você entender como funciona mais ou menos pra gente juntar duas músicas. Então, peguei duas faixas separadas, dei uma suavização na entrada e na saída. Poderia ter colocado um outro efeito, né? Poderia colocar algum outro tipo de mixagem para misturar as duas músicas para dar aquele efeito de junção. Ao invés de abrir uma nova faixa, eu poderia ter só copiado essa faixa e colado aqui nessa faixa de cima. Então vou pegar aqui um exemplo, selecionei, vou usar a opção copiar, vou vir aqui em cima, vou usar a opção colar e aí vou juntar as duas. Vou silenciar essa faixa aqui de baixo, nota que ela muda de cor, e vou colocar para reproduzir. Aqui eu esqueci de colocar uma suavização nessa parte que eu copiei. Deixa eu colocar uma suavização. Então eu tenho uma transição mais leve entre as duas faixas, tá? Então eu posso fazer dessas duas maneiras, ou colocar todo mundo numa faixa só, copiando e colando as faixas uma do ladinho da outra, ou colocando elas em faixas separadas em momentos diferentes da minha música, tá? Então, sempre lembrando que a gente precisa encaixar as duas músicas para poder ficar legal o nosso efeito, tá bom? Bom, e aí eu tô falando com vocês de alguns efeitos, já mostrei até mesmo os efeitos de suavização na entrada e na saída. Vou mostrar pra vocês também o efeito de mudança de tom. Então deixa eu silenciar aqui de novo essa segunda faixa e eu vou selecionar esse pedaço específico da minha música. Vou ver aqui no efeito, o menu efeito ele tem muitos efeitos que a gente pode estar aplicando, tá? Então vou mostrar só alguns e aí numa das próximas aulas eu vou explicando um pouquinho melhor os outros, tá? Vou clicar aqui em alterar tom, por exemplo. Então vai carregar aqui para mim a janelinha de alteração de tom sem alterar o tempo. Então eu tenho um tom aqui em decibéis, tá? Que é o Lá menor e o Sol, se eu não me engano. E alterar para outro tom. Então eu vou colocar aqui e vou apertar OK. Então fiz uma alteração, ele está aplicando essa alteração aqui na minha faixa. Então aqui, vou apertar o play pra gente ver como é que ficou. Então, é bem sutil a diferença, mas ainda assim dá pra ver que a gente alterou o tom. Se fosse ainda mais usando uma faixa com som, com voz, né, com vocal, a gente veria ainda mais essa alteração de tom dentro do programa, tá? Dependendo do que você está querendo fazer, dependendo de como você quer aplicar isso aí no seu trabalho, é legal mexer com essas alterações de tom para deixar a sua música de repente mais suave ou não. Então eu vou deixar essa mesma faixa selecionada e vou aplicar o mesmo efeito para alteração de tom, e aí dessa vez eu vou alterar para um tom único, que é esse aqui, aperto OK. E aí vamos ver, deixa ele aplicar esse efeito, vamos ver como é que ele fica. Olha como diminuiu bastante o volume desse som, como ele parece bem mais acústico agora, tá? Então tem essa diferença bem legal. No trabalho com o áudio, a gente consegue ver que dá para fazer muita coisa com uma peça pequena, né, como essa aqui, que não tem nem vocal, tá? Então
vale a pena trabalhar com essa parte de alteração de tom também, dependendo de qual é o seu objetivo, tá? Vou clicar aqui em efeito e vou mexer para alterar a velocidade também. Então a gente alterou o tom, né, nessa faixa aqui do lado, nessa parte da faixa, e aqui a gente vai aumentar a velocidade. Então eu vou aumentar e vou apertar OK. Vai cortar de repente a minha faixa aqui. Cortou e eu vou colocar um play pra gente poder ver como é que ficou essa velocidade. Ficou bem interessante, né? Então só aumentar a velocidade já trouxe aí um aparato diferenciado no efeito dessa parte da música, dessa faixa. Tudo bem, gente? E aí, o que vocês estão achando até agora? E aí, para mostrar mais um efeito para vocês, eu vou abrir um novo arquivo, abrir uma nova faixa, e aí a gente vai fazer a retirada do vocal. Então a gente vai deixar essa música só na versão lírica, sem o cantor, só com a parte do som. E aí você pode utilizar isso aí para poder estar fazendo karaokês, né? Enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas. Pode tirar o som, o cantor, para botar só a letra e ficar mais fácil da pessoa trabalhar, ou para poder usar essa versão sem o cantor, só com a parte do instrumental, para, sei lá, algum tipo de projeto que você tenha, tá? Então vou mostrar como é que tá a música por enquanto. Acho que até vocês conhecem essa música, que é essa Dance Monkey. E a gente vai fazer essa retirada, é muito fácil. Eu venho aqui no menu Efeitos e eu venho até escolher a opção que é Vocal Remover. Então eu tenho a opção aqui, Vocal Remover. E aí ele pergunta, esqueci de selecionar, então aperto o Ctrl A para poder selecionar. Eu venho aqui de novo no Vocal Remover. E aí ele pergunta o que eu quero remover. Eu quero remover os vocais. Então eu posso colocar para remover também só a parte do espectro. Então ele já tem essa configuração aqui, não preciso mexer. Eu aperto OK. Então ele vai retirar, vai aplicar o efeito retirando o vocal dessa música, tá bom? Então vamos esperar ele terminar aqui de aplicar esse efeito pra gente ver como é que ficou. Às vezes pode ser que a gente ainda consiga ouvir lá no fundo essa música tocando, o cantor, né? Mas dá pra aplicar várias vezes até você não conseguir ouvir mais nada e deixar do jeito que você quer, né, essa música. Então eu ainda consigo ouvir, vou aplicar mais uma vez o efeito. Bom, e aí depois de aplicar, vamos ver como é que fica essa opção de tirar o vocal da minha música. Vocês podem ver, não ficou perfeita essa retirada, até porque o vocal é muito alto dessa música, mas ainda assim você consegue perceber muito mais o instrumental do que a música, então você consegue perceber um pouquinho desse detalhe, então é muito legal essa ferramenta também, tá? Então, vale a pena trabalhar com esse efeito aqui usando o programa Audacity para ver, aplicar isso de uma forma que vai ser interessante aí na construção do vídeo de vocês, tá bom? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhada na apostila se tiver alguma dúvida quanto a esse programa ou execução de algum das ferramentas que eu mostrei hoje, mas também se tiver algum problema pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou pelo WhatsApp para poder tirar as suas dúvidas, tá bom, pessoal? Depois a gente vem explicando um pouquinho mais algumas outras funções do programa para que vocês possam estar elaborando melhores podcasts e entrando nessa parte de mídia onde tem aí um fluxo grande, né, de postagem. Sempre lembrando que tanto vídeo, né, um canal no YouTube, quanto uma parte no podcast vai gerar bastante fluxo de pessoas. Então, quanto melhor for o conteúdo, melhor vai ser esse tráfego, ainda vai ser melhor aí para você poder estar conquistando o mercado e ganhando dinheiro com essa parte dessa produção, tá? Então é bem legal por isso, espero que vocês gostem.
Nessa aula, a intenção é que vocês criem conteúdo, por isso que a gente mostra para vocês como criar blog, como agora acabei de mostrar como fazer essa parte de podcast, edição da parte de áudio. Depois a gente vai falar um pouquinho ainda sobre criação de vídeos, edição de vídeo. Então, 3 esferas para que vocês produzam conteúdo e comecem a monetizar o conteúdo que vocês estão produzindo para a internet, gente. Então é importante que vocês se esforcem, escolham um assunto que gostem para poder estar criando conteúdo interessante para que as pessoas comecem a te enxergar como uma pessoa que está criando alguma coisa que elas gostem ou falando do que elas gostam de ver, ouvir, enfim, de estar acompanhando ali, tá bom? Então, utilizem essas ferramentas, testem, mexam nela para que você possa se ambientalizar e criar cada vez mais conteúdos interessantes para o seu público-alvo, tá bom? Por hoje é só, até a próxima, tchau, tchau!